Saudações aromáticas, aqui é Vitor Leão, biólogo e aromaterapeuta do canal Gota Consciência, e esse é o primeiro vídeo do ano, nesse novo ciclo 2020. Eu quero compartilhar com você como começou a minha história em relação às as plantas medicinais, a biologia e a aromaterapia. Tudo começou quando eu era bem criança, sabia? Bem pequeno mesmo. Eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu lembro que vi um matinho crescer assim na fresta do asfalto. E eu me agachei pequenininho daquele jeito e fiquei assim encantado com a beleza da floração desse capinzinho. Fiquei ali abismado, parado durante um bom tempo, embasbacado com tanta beleza, né, com tanta simplicidade vindo diretamente do asfalto. De alguma forma isso me tocou e eu lembro que eu também ficava meio abestalhado em frente às flores, né? Quando eu vi uma flor pela primeira vez, eu ficava meio encantado com elas e senti uma coisa muito boa aqui, principalmente. Senti uma energia muito boa, uma sensação muito boa de fazer parte daquilo, daquela beleza, daquela harmonia que aquela mandala, né, floral emanava para mim. E teve uma certa vez que eu lembro que meu pai me perguntou, né, aquela pergunta clássica, né, que se faz para as crianças: o que você quer ser quando crescer, Vitor? E eu lembro que eu respondi assim: pai, eu quero ser cientista. E aí ele melhorou a pergunta, né? Ele disse: é mesmo? Eu disse: é. Aí ele disse: e de qual ciência você quer ser cientista? Como se eu soubesse alguma coisa disso. E aí eu pensei um pouco e respondi da melhor maneira que eu acho que eu respondi. Eu disse: de todas. E aí ele ficou rindo e depois perguntou assim: pra quê? E aí eu pensei um pouco e disse: para ajudar a curar as pessoas. E nessa hora, bem nessa hora, quando eu falei isso, eu lembro vividamente, na minha imagem surgiram plantas crescendo, como se fosse uma floresta assim crescendo, uma sucessão ecológica, uma planta crescendo como se fosse num time-lapse, plantas crescendo como se fosse uma floresta. E esse desejo de ser cientista durou muito tempo, na verdade, até hoje, né, eu tenho esse ímpeto, essa sensação de que fiz uma escolha muito certa, né? Propaguei essa ideia e repeti isso para mim várias vezes, que eu queria ser cientista, até descobrir de qual ciência eu gostaria de me apropriar mais. E eu estava em dúvida se eu ia fazer ciência filosofia, a ciência física, principalmente a física teórica, a física universal, ou a biologia. E eu decidi e optei pela biologia. Sabe por quê? Porque eu estou vivo. E eu queria estudar os processos da vida, os processos vitais, entender as plantas, os animais, as interações entre eles e o todo, né? E continua me encantando até hoje com as belezas universais, as nebulosas, as histórias das estrelas, né? E também continuo estudando filosofia, mitologia, de uma maneira que integre o ser humano onde ele realmente deve estar integrado, uma visão em que ele realmente se empodera de si mesmo, fazendo parte da natureza. É interessante? Dentro da biologia eu tive muitos problemas. Entre eles era que eu sabia que eu ia ter que fazer uma seleção de alguma área dentro da biologia para me especializar. Tenho amigos, inclusive, que na primeira aula, que foi uma aula de microbiologia, a primeira aula do curso de biologia, ele disse: isso que eu quero trabalhar na minha vida, eu quero trabalhar com bactérias. E até hoje ele está trabalhando com isso. E esse foi o meu maior problema, porque eu gostava de bactérias, protozoários, algas, plantas, animais, fisiologia, anatomia, imunologia, todas as áreas me interessavam, principalmente a questão ambiental, que estava tudo integrado, tudo interligado ali. Isso me gerou vários problemas, porque eu sabia que uma hora eu ia ter que decidir por um tema para estudar, e decidi estudar imunologia. Foi uma época bem interessante, né? Eu estudei bastante essa parte da imunologia, porque eu gostava de entender os mecanismos de defesa do corpo, de como a gente pode se apropriar. Eu gostava de entender os mecanismos de defesa do corpo, para aprender a como se apropriar desses mecanismos para promover saúde de uma maneira mais racional, entendendo bem esse assunto. Enfim, lembro também que na época da biologia eu estudei morfoanatomia vegetal, em que você aprende
quais são as estruturas que existem nas plantas. E foi aí que eu fui apresentado pela primeira vez, de uma maneira profunda, a aromaterapia, porque numa das aulas você precisava identificar as glândulas de óleo essencial, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de óleo essencial, as glândulas de óleo essencial das plantas. E essas são estruturas, né, globosas, que é fácil de identificar, e aquilo ficou na minha cabeça, né, óleos essenciais, e no livro de Morfoanatomia Vegetal eu falava um pouco sobre as propriedades dos óleos essenciais, eu achei super interessante, né, mas não dei tanto valor, porque na própria universidade, um professor ele nunca chegou com uma maleta de óleos essenciais e disse: lembra daquilo que a gente viu na folha? É isso daqui que se trata, né? São comercializados dessa forma. Ele meio que passou por cima, disse que existia, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei achando bem interessante e comecei a estudar por conta própria esse assunto. Era meio que uma coisa holística na época, né? Imagine 12 anos atrás, né? Você estudar sobre óleos essenciais aqui no Brasil, falar sobre isso dentro da academia era completamente coisa de hippie, né? Uma coisa bem diferente, bem não acadêmica. Era considerado inclusive pseudociência, né? Pelo menos na universidade ninguém falava em acreditar, né? Falava como se eu estivesse acreditando naquilo, como se tivesse um efeito placebo inerente àquele uso terapêutico do óleo essencial. Enfim, meus estudos começaram a ser feitos, né? Eu comecei a adquirir alguns óleos essenciais para poder experimentar e comecei a adorar aquilo, né? Os aromas. Depois eu comecei a usar de uma maneira mais empírica, tentando entender o que é que acontecia comigo, mesmo sabendo pouco das propriedades químicas dos óleos essenciais, eu comecei a entender essa resposta que meu corpo dava, né? Sabia de, por exemplo, quando um óleo essencial era bom para uma pancada, quando um óleo essencial era bom para uma dor de barriga, mas principalmente para questões emocionais, né? Para me dar um humor, para melhorar minha disposição, mais nesse sentido, para me acalmar durante a noite. Eu acho que você já deve saber até os óleos que eu usava, certo? Até que um dia eu entrei em contato com um amigo da França, eu morava numa comunidade ecológica em Recife, e ele me apresentou um óleo essencial francês, e que eu tinha um óleo essencial da mesma planta daqui do Brasil, e o aroma era completamente diferente. Na verdade eu lembro até que ele fez uma careta quando inalou o meu óleo, né? E disse: Vitor, isso provavelmente está adulterado, estou sentindo até uns cheiros de gordura aqui. Eu disse: fiquei meio assim, né? E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, porque eu não sabia se era um bairrismo, ou, né, que um óleo francês é que é bom, ou se realmente tinha fundamento. E aí eu comecei a me interessar por essa parte química. Foi aí que eu comecei a estudar mais as análises químicas, entender mais do que se tratava a cromatografia, e comecei a fazer algumas análises. E percebi que óleos essenciais no Brasil, mesmo que no rótulo tenha sido puro, não necessariamente é. Comecei a estudar sobre isso, né? Comecei a ficar bem criterioso nesse assunto, enfim, e comecei a me aprofundar cada vez mais no perfil químico e nas propriedades que o óleo essencial promove, né? Quais são as capacidades terapêuticas deles. Isso me levou a pesquisar cada vez mais, tanto a interação entre eles, quanto a interação deles com pessoas, né? Comecei a usar com mais frequência e recomendar para algumas pessoas, mas não profissionalmente, principalmente porque eu queria ajudar mesmo, né? E porque eu estava em processo de pesquisa. Até que eu comecei a decidir a fazer anotações, e essa é uma das grandes recomendações que eu faço: anote tudo. Comecei a fazer anotações sobre os efeitos, sobre os feedbacks, sobre os ajustes de feedbacks, sobre as sinergias. Comecei a misturar óleos essenciais e ver os efeitos que eles causavam em mim, na minha família e nas pessoas que me pediam óleos essenciais. E comecei a perceber que existia aí uma ciência muito mais profunda, muito mais complexa, intuitiva e ao mesmo tempo científica, do que apenas aquele cheirinho, numa visão meio alternativa, né? Que esse nome é até meio pejorativo, né? Alternativo, né? Mas eu penso que comecei a descobrir e comecei a pensar nessa forma integrada, né? De trabalhar fisiologia, psicologia, emoções, pensamentos, sentimentos, tudo de uma maneira única, né? E foi a partir daí, né, que eu comecei a compartilhar
um pouco sobre a minha sabedoria dos óleos essenciais, depois que eu fui apresentado a alguns óleos essenciais aqui no Brasil, óleos estrangeiros, de muito boa qualidade, na verdade os óleos essenciais de melhor qualidade que eu já analisei até hoje, e são eles que eu uso e que eu recomendo, inclusive, por enquanto não houver no mercado brasileiro óleos essenciais de boa qualidade mesmo, porque eu já vi muito óleo essencial adulterado sendo cobrado o olho da cara, mesmo sendo famoso. Eu acho um absurdo, né, que óleos essenciais sejam vendidos com agrotóxicos, com metal pesado, que sejam destilados em cobre, que tenham organoclorados, organofosforados. Eu acho um absurdo, certo? Mas temos que nos adequar à nossa realidade. Nossa legislação muitas vezes não nos favorece, e esse é o caso. A óleo essencial no Brasil é considerado cosmético e não terapêutico. Tá? Então tem esses nossos empecilhos, mas depois que eu comecei a compartilhar sobre o porquê os óleos essenciais são tão potentes, foi quando eu criei o canal Gota Consciência. Eu comecei a ver que muitas pessoas estavam se interessando por isso, mas muitas mesmo de eu ter que responder 20, 30 mensagens por dia para tirar dúvidas que eu considerava tão simples, tão basais, de pessoas inclusive que até trabalham com aromaterapia há 4, 5, 7, 10 anos, sabe? Comecei a perceber que existe uma carência aí, uma necessidade de informação mais profunda. E foi aí que eu comecei a divulgar e compartilhar um pouco sobre a metodologia que eu faço para quando eu faço os meus atendimentos profissionais aromaterapêuticos. Comecei vamos dizer assim, protocolar, a sistematizar toda essa metodologia que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, né, para poder tornar mais acessível, pois até então uma coisa que eu usava para mim e que eu não via uso para as outras pessoas, que eu até era meio tirado de chacota, comecei a ver que tinha valor para algumas pessoas, principalmente mães, né, que procuravam soluções naturais para seus filhos e filhas, né? Então começou a me interessar esse assunto. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco relutante. No início eu tinha uma certa resistência de me considerar capaz de passar uma informação dessa para as pessoas, e também porque não sei, não me sentia muito confortável, não é, passando informações de uma maneira que eu ainda não estava tão familiarizado para passar o conhecimento. Uma coisa é quando você sabe fazer, outra coisa é saber ensinar. E eu fiquei bem relutante mesmo em compartilhar isso. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse para mim: Vitor, muitas pessoas precisam desse conhecimento como você traz, precisam passar por uma transformação da maneira como você traz. É muito claro, fica muito simples, fica muito óbvio, fica tranquilo, você aprende a pensar os óleos essenciais ao invés de você ficar decorando receitas, decorando protocolos, né, passando protocolos meio mecanizados, mas do jeito que você ensina é tão leve e ao mesmo tempo tão profundo, é tão ancestral e tão moderno. Por favor, compartilhe isso com mais pessoas, não deixa restrito a poucas pessoas que estão aí trabalhando com você não, compartilha, muitas pessoas vão se beneficiar. E eu ainda fiquei relutante mesmo assim, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Como é que eu posso contribuir, né? Será mesmo que eu posso contribuir dessa forma? E eu comecei a acreditar que sim. Comecei a perceber nas minhas rodas de conversa com aromaterapeutas que o discurso e a conversa era muito rasa, né? Do ponto de vista, as pessoas não sabiam o que eram fenóis, o que eram carvacróis, o que eram, enfim, não sabiam nem as moléculas mais basais, as majoritárias dos óleos essenciais. Elas não estavam sabendo também como pensar óleos essenciais em sistemas corporais e órgãos-alvos. Estavam sempre mais voltadas a uma questão energética, uma questão subjetiva, e eu ficava um pouco relutante em relação a isso, né? Porque não é só isso, né? A gente sabe que tem uma via psicoemocional, mas é bem mais do que isso também. Não é só química, nem é só psicoemocional, é a soma dos dois que é mais do que os dois separados, né? E eu fiquei realmente interessado em elevar esse discurso, em como a gente pode aumentar o nível das conversas, dos discursos em aromaterapia no Brasil, de modo que a gente consiga realmente incluir óleos essenciais na saúde e no bem-estar de várias famílias.
E foi por isso que eu realmente decidi mesmo sistematizar. Uma das minhas missões é proporcionar essa transformação de pessoas comuns em aromaterapeutas do lar, que são inclusive o primeiro passo para você ser aromaterapeuta de outras pessoas que não sejam da sua família, né? Você começa a aplicar os conhecimentos em você, na sua família, e isso transborda para o trabalho, transborda para outros familiares, transborda para indicações de outras pessoas. Daqui a pouco você está atendendo, né? Você nem percebe e naturalmente você vira uma referência no assunto, certo? Então essa é uma das minhas grandes missões, essa é um dos meus maiores motivos que eu passo todos os dias, pelo menos uns 3, 4 artigos científicos, lendo, estudando a revista científica para ver se o artigo tem um alto impacto, querendo saber se é replicável aquela pesquisa ou não, né? Querendo saber se eu consigo aplicar ela na prática, ensinar como você pode aplicar ela na prática. Eu realmente me empenho nisso, porque eu acredito que a aromaterapia é uma forma de medicina que não tem mais volta. As pessoas estão cada vez mais atentas aos danos e às reações adversas dos remédios, os efeitos colaterais dos tratamentos tradicionais, né? E agora estamos tradicionais não, convencionais, e agora estamos voltando a uma medicina mais tradicional, né? Nem que seja com óleos essenciais de outros lugares, mas que vai fortalecer cada vez mais a compreensão de que óleos essenciais são, sim, uma via natural de conseguirmos uma saúde de uma maneira muito mais segura, muito mais potente, muito mais versátil do que apenas um único comprimido, certo? Então essa é a minha grande missão, essa é a minha grande meta, é conseguir que você se empodere, que você fale com propriedade dos óleos essenciais, que você se aproprie, né, da aromaterapia de uma maneira simples, de uma maneira potente, de uma maneira segura, de uma maneira científica e ao mesmo tempo holística, de uma maneira moderna e tradicional. Ou seja, eu quero unir, né, o que você é, a sua própria natureza, com a natureza dos óleos essenciais e fazer você entender, mostrar para você que é possível essa transformação. Uma transformação como essa é para qualquer pessoa, e é por isso que eu digo que a aromaterapia está para todas as pessoas e todos os estilos de vida. Se você sente que pode fazer parte dessa jornada de propagar os aromas, os óleos essenciais e as plantas aromáticas a várias famílias, a vários lugares, e para promover saúde e bem-estar das pessoas de uma maneira efetiva, duradoura, profilática, longínqua, então se una a mim, vamos nos juntar mesmo nessa missão de propagar as plantas medicinais na saúde das pessoas, tá certo? Mais uma vez, eu sou o Vitor Leão, sou biólogo, sou aromaterapeuta, estou aqui com esse canal no YouTube, colocando conteúdos sempre em aromatologia, em aromaterapia, trazendo maneiras simples de você usar óleos essenciais e querendo ampliar a sua visão para você chegar num outro patamar e alcançarmos esse nível mais alto nas nossas discussões, nos nossos entendimentos na aromaterapia. Eu tenho também um canal no Telegram, onde eu sempre coloco alguns conteúdos exclusivos lá, porque lá eu consigo colocar arquivos até maiores, coloco alguns áudios de algumas sacadas, coloco meus lançamentos, meus vídeos, todos lá, tá certo? Então se você quer ter acesso, entra lá no botão aí, clica aí no link, conhece meu canal do Telegram, certo? Conhece também meu Instagram, que é o Gota Consciência, onde eu coloco muitos artigos científicos, uma maneira científica de aprender aromaterapia. E esse canal do YouTube também é meu e eu deixo ele disponível para você divulgar e compartilhar. Se inscreve no canal. Se eu conseguir 1000 seguidores, eu consigo fazer as lives com o meu celular. Hoje eu ainda não consigo, então compartilha com todo mundo e me ajuda, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra para mim compartilhar a história com você. Namastê!